Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa é a Berosca em que a gente vive. E hoje eu quero falar sobre uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 45 de 2023, proposta pelo presidente do Senado, junto com outros senadores, o Pacheco, junto com outros senadores. E essa é uma proposta de emenda à Constituição absolutamente inconstitucional. Então, desde já do início do vídeo, dizer que ela não só é absolutamente inconstitucional, como ela também vai na contramão do que é a atual política mundial a respeito do tratamento com relação às drogas. Bom, é sobre isso que eu quero falar hoje. Virascando esse quadro que eu faço todos os dias, todas as semanas, não todos os dias, todas as semanas, falando de questões de direito. E esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia e também nas várias plataformas de podcast com o nome Birosca News. Se você gostar desses conteúdos, curta, compartilhe, assine os canais e comente também. Eu tenho recebido vários comentários bem interessantes que me ajudam aí a pensar, inclusive, em outros temas. Essa PEC, então, essa proposta de emenda à Constituição, ela visa alterar o artigo 5º da Constituição para criar uma ordem de criminalização, um mandado de criminalização, pela qual o artigo 5º, inciso 80, ele passaria a estabelecer que a lei deverá criminalizar não só o tráfico, mas o porte de qualquer quantidade de drogas. Bom, é tanta coisa maluca nessa proposta. Para começo de conversa, é uma proposta que altera o artigo 5º da Constituição, que é justamente um artigo que fala sobre os direitos e garantias fundamentais. Ela vai na contramão do que são direitos e garantias fundamentais, e só por causa disso, ela já é uma proposta que nasce morta, no sentido de que ela viola a chamada cláusula pétrea, estabelecida pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que proíbe propostas de emenda à Constituição tendentes a abolir os direitos individuais. E exatamente o que essa proposta faz. Ela vai contra os direitos à liberdade, à privacidade, à autonomia, enfim. Vale dizer, né, vale anotar, antes de eu passar para algumas questões relativas a questões técnicas do Brasil, eu queria lembrar que, com relação à maconha, por exemplo, existe um movimento mundial, vários países da Europa já vêm nesse sentido, e também dos 50 estados americanos, 22, ou seja, quase metade, já permitem o chamado uso recreativo da maconha, com lojas oficiais pagando tributos. O estado da Califórnia, que já é o estado mais rico da Federação dos Estados Unidos, ele é um estado que está arrecadando bilhões de dólares em tributos decorrentes da legalização do uso recreativo da maconha. E dos 50 estados, então, 22 já permitem o uso medicinal ou recreativo e 13 outros estados permitem o uso medicinal da maconha. Isso significa que a maioria absoluta dos estados americanos, de alguma forma, já legalizou pelo menos o uso medicinal da maconha. Recentemente, a Alemanha fez a mesma coisa e vários outros países da Europa vêm fazendo exatamente a mesma coisa. Eu sempre falo com meus alunos que, com relação à chamada guerra às drogas, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, que a definição do que é droga e não é droga e de como que eu vou regulamentar isso é algo absolutamente aleatório, não existe nenhum método científico para isso. O mesmo país que permite compra e venda de álcool e tabaco é o país que vai proibir a maconha, por exemplo. E isso não faz o menor sentido do ponto de vista científico, porque na verdade não existe nenhum estudo que mostre que um causa mais danos do que o outro. Mas para além disso, eu também sempre falo com meus alunos o seguinte, né? Quando a gente está falando de guerra às drogas, o país que mais gasta com isso num planeta é os Estados Unidos. E os Estados Unidos gastam alguns bilhões de dólares na chamada guerra às drogas. E o faz de maneira absolutamente fracassada. O grande vencedor da guerra às drogas nos Estados Unidos certamente sempre foram as drogas, nunca foi o governo. Ora, se o país que mais tem dinheiro no planeta para fazer isso e gasta muito dinheiro com isso não consegue resolver, dificilmente a gente vai conseguir nesse país. Mas enfim,
Para além de uma comparação com outros países, eu disse o exemplo dos Estados Unidos com relação à regulamentação, à legalização e, portanto, ao estabelecimento de leis, de regras, de procedimentos para que as pessoas possam consumir, quem quiser consumir a maconha, assim como quem quer consumir tabaco, assim como quem quer consumir álcool. E existem leis, existem regras, existem limites para isso. Mas, para além disso, né, essa proposta de emenda à Constituição ela tem um apelo absolutamente populista, sem qualquer base científica, seja das ciências biológicas, da medicina, seja do direito. Não há nenhum estudo, não há nenhum estudo que mostre que a proibição, a criminalização do uso das drogas diminua o tráfico, diminua o consumo de drogas. A bem da verdade, no Brasil, mesmo antes da atual lei de drogas, a atual lei de drogas é a Lei 11.343, que é lá do começo dos anos 2000. Antes dela, havia uma lei da época da ditadura, a 6368, que ela criminalizava com pena privativa de liberdade tanto o uso quanto o tráfico. A Lei 11.343, ela buscou mudar isso. Ela penaliza ambas questões, tanto o uso quanto o tráfico. Só que no caso do tráfico, aí sim, eu tenho pessoas sujeitas a cadeia, prisão. No caso do uso, o artigo 28 dessa lei, ela estabelece outras medidas. Medidas alternativas à prisão, em que, na verdade, eu não vou jogar na cadeia a pessoa que muitas vezes ela é um viciado. A pessoa que, na verdade, ela não é... Ela é para ela deveria, na verdade, ser pensada uma política pública de saúde pública para que essa pessoa possa se livrar desse vício, quando é o caso, assim como o vício no álcool, assim como o vício do cigarro. Ou seja, ao invés de uma resposta de política pública de saúde, que é o que deveria ser pensado para o usuário, essa PEC vem estabelecer na Constituição, você vem incluir na Constituição que é crime a posse de qualquer droga. É algo absolutamente estapafúrdio, é algo que vai contra o espírito da Constituição, é algo que vai contra cláusulas pétreas, enfim. Essa PEC ela é uma resposta ao recurso extraordinário 635.659, que é um recurso extraordinário que está para ser julgado no STF, sobre o qual foi reconhecida a repercussão geral, portanto vai formar jurisprudência, em que se pede a declaração, inclusive, de inconstitucionalidade do artigo 28, que é esse que fala do uso, ao argumento de que seria uma violação aos direitos individuais de autonomia, de privacidade, de liberdade. Muitos dos chamados liberais no Brasil, né, que tanto defendem a não intervenção do Estado, a intervenção mínima do Estado, a autonomia do indivíduo, é óbvio que essas pessoas, imagino, se forem minimamente coerentes, vão concordar que é uma interferência indevida do Estado punir uma pessoa porque ela está usando X ou Y coisa, prejudicando a sua própria saúde. A menos que a gente vá também fazer o mesmo com todo o tabaco e com todo o álcool e uso indiscriminado de medicamentos. O Brasil tem índices alarmantes de uso off-label, né? De antidepressivos, estimulantes, etc. Mas, enfim. E existe uma tendência no STF de declarar inconstitucional esse artigo 28. Essa declaração via controle difuso, ela acaba, se ela vier dessa forma, ela vai acabar tendo um efeito contra todos, já que o caso é de repercussão geral, então a decisão ela é vinculante e vai valer daqui para frente, e todas as pessoas condenadas por uso também vão poder ser beneficiadas por ela. E aí então essa PEC vem como uma resposta do legislativo, que ao invés de pensar seriamente, como eu disse agora há pouco, o problema das drogas, vem com essa solução populista, rasa e absolutamente inconstitucional. Isso para não dizer que, na verdade, no Brasil, desde que foi aprovada essa lei 11.343, eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, a maioria absoluta das pessoas que é pega com droga no Brasil, não importa a quantidade, elas são condenadas por tráfico.
E aí, qual que é a fundamentação para essa pessoa ser traficante? O fato dela estar com drogas. Não se pensa, né, na maior parte das vezes, que se a pessoa está com 3 gramas de maconha, por exemplo, ela é usuária. Não, eu tenho a figura do pequeno traficante e do grande traficante. E aí, nessa ideia de pequeno traficante, milhares de pessoas no Brasil são colocadas na cadeia porque estavam de posse de determinada quantidade de droga, sem que haja nenhuma outra prova de que essa pessoa estava comercializando aquilo ali. Ao contrário, o ônus da prova acaba recaindo sobre o réu de ter provar que, na verdade, ele não era traficante, ele era, na verdade, usuário. E aí, isso faz com que no Brasil nós tenhamos centenas de milhares de pessoas presas, acusadas de serem traficantes de quantidades mínimas de droga, 3 gramas, 8 gramas de maconha. No mesmo país em que menos de 10% dos homicídios são punidos, são investigados e são efetivamente punidos. A chance de uma pessoa sair ilesa no caso de homicídio no Brasil acaba sendo muito maior do que dela estar com 3 gramas de maconha. Se a gente for olhar as estatísticas, quem vai provavelmente ter uma pena num e no outro caso, a gente percebe então que o sistema penal ele não está preocupado efetivamente em combater crime, mas na verdade em punir determinados grupos sociais, determinados tipos de pessoas que são aqueles clientes típicos do sistema penal. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero, sinceramente, que depois da aprovação dessa PEC no Senado, ela foi aprovada no Senado, ela seja rejeitada na Câmara e, não sendo rejeitada na Câmara, ela seja imediatamente declarada inconstitucional por provocação aí ao STF. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país.